Vou conversar agora com a deputada federal médica, deputada federal pelo Rio de Janeiro, PCdoB, Jandira Fegali. Jandira, como vai você? Que bom te rever. Tudo bem com você, Jandira? Tá sem som, Jandira. Liga o som. Fui ser disciplinada, não consegui botar só a voz para você. Tudo bem, Mário? Quanto tempo que eu não te vejo? É mesmo. É um prazer imenso falar com você. Acompanho algumas das suas entrevistas e sei que você está aí sempre antenado, ligado em tudo e com um programa de grande audiência. Pois Prazer é, imenso. agora sim nós vamos ter grande audiência com a sua participação. Pois é, médica, deputada federal, representando o Rio de Janeiro, mais do que isso, representando a democracia, a liberdade, lutando contra tantos ataques que o Brasil sofre, hein, Jandira? Me conte aí, como é que você está vendo Olha, é, Mário, esse Brasil de hoje, no geral e na saúde, você que é médica e líder da minoria no Congresso? depois de tantos anos no Parlamento Brasileiro, na militância partidária, eu lhe digo que, não sei você, mas eu nunca imaginei que nós fôssemos passar por tudo isso que nós estamos passando depois de tanta luta, né? De tanto trabalho, de tanta construção, de tanta dedicação que as forças democráticas desse país tiveram para chegar, né? Uma democracia, obviamente, não plena, nós sabemos disso, uma democracia, como diz o Boaventura, de baixa intensidade ainda, mas eu lhe diria que eu não previa que nós chegássemos numa situação tão difícil, de tanta desconstrução, de tantos ataques à Constituição brasileira, de um desemprego tão absurdo, das pessoas passando fome no nível que nós estamos chegando agora, de um ataque tão grande à ciência, à cultura, à saúde brasileira, uma coisa tão desumana, tão distante do que o povo precisa, tanto desprezo pela vida, né, de tão pouco conhecimento da história do Brasil, da história do nosso povo. Então é muito difícil viver tudo isso. Acho que a resistência existe dos partidos, da democracia que se consolida em parte, mas principalmente do povo brasileiro. O povo brasileiro é muito guerreiro, né, Mário? E penso que nós vamos passar por isso. O que nos anima é saber que isso é uma transição, é um período curto, mas eu tenho certeza absoluta que nós vamos ultrapassar tudo isso. Há uma resistência nos estados, há uma resistência das cidades, e nós vamos passar por tudo isso, espero que bastante rápido. Eu queria que o tempo fosse mais curto, mas nós não conseguimos fazer o impeachment desse governo, mas eu espero que nas eleições a gente consiga ultrapassar. Jandira, eu tenho falado bastante sobre o seguinte. De um modo geral, o povo brasileiro, ao votar no Congresso Nacional e até nas Assembleias Estaduais e Câmara de Vereadores, não percebe a importância e a força que esses poderes têm. Você vê o seguinte: todos os governos, mais ou menos, têm que fazer uma série de concessões a Congresso Nacional, muitas vezes não da forma politicamente adequada ou eticamente adequada. O que me preocupa é que a gente fica muito ligado, e é importantíssimo na eleição do presidente, do governador e do prefeito, mas a gente esquece. Ou o voto da gente vai por simpatia, ou vai por grana, ou vai por isso, ou por aquilo, e a gente acaba tendo um Congresso, por exemplo, no caso específico, um Congresso Nacional, que hoje eminentemente ligado ao presidente e fazendo e permitindo todos os ataques à democracia e os ataques ao povo brasileiro, porque ao mesmo tempo o Congresso vive sua vida como se fosse algo independente da miséria, da fome que está passando o povo brasileiro. O que é que você acha disso, Jandira? Eu acho, Mário, que você toca num ponto fundamental. Numa eleição nacional, onde o presidente da República está
sendo eleito, e isso sempre chama mais a atenção das pessoas do que qualquer outra coisa, é natural, principalmente na última eleição. Na última eleição nós perdemos muito numa guerra cultural, né? Numa guerra de valores, numa guerra onde a comunicação foi usada de forma ilegal e milionária. Né? As pessoas tendem a ser polarizadas pela eleição do presidente da República e esquecem o parlamento brasileiro. Eu estive aí, na última quinta-feira, convidada pela deputada Alice Portugal para debater saúde, né, num debate muito importante, chamada pelo partido, que é o meu partido, o PCdoB, e eu terminei o debate exatamente discutindo isso, né? Que as pessoas ficassem muito atentas à eleição de deputado federal, porque o presidente da República precisa muito do Congresso. E o Congresso Nacional, ele decide muita coisa. Ele decide o salário mínimo, ele decide o orçamento do país, se vai ter casa popular, se não vai ter casa popular, ele decide o SUS, esse patrimônio que salvou a vida de tanta gente nesse momento, ele decide se vai ter orçamento ou não para a saúde pública, ele decide se vai ter dinheiro para vacina, ele decide a lei trabalhista, ele decide a questão da agricultura familiar, se vai ter mais dinheiro para o agronegócio, se vai ter mais dinheiro para a agricultura familiar, ele decide a política de segurança, ele decide quase todo o dinheiro da educação, se vai ter dinheiro para o Fundeb, para a educação básica ou se não vai ter, ou se o dinheiro vai para o ensino privado ou para a escola pública, onde as pessoas do povo colocam seus filhos, vai decidir o orçamento da ciência, ele vai decidir o que serão as Forças Armadas ou não, ele decide todos os orçamentos públicos. E, nesse momento, nós estamos estrangulados por uma coisa chamada Emenda 95. O dinheiro do orçamento tem um teto congelado, isso não tem no planeta. Uma emenda constitucional que foi aprovada, em que o orçamento está congelado por 20 anos na Constituição brasileira. O orçamento tem um teto, isso foi um crime cometido logo depois do golpe contra Dilma Rousseff no governo Michel Temer, e que está preservado até agora, e a gente não consegue virar isso porque não tem maioria. Ou seja, para eu botar mais dinheiro na saúde, eu tenho que tirar de outro lugar, de outra política pública. Então, são coisas que acontecem que às vezes o povo não acompanha, e isso é uma maioria parlamentar, que muitas vezes é construída, como você disse, numa base não republicana, está todo mundo aí ouvindo sobre orçamento secreto, e a gente não consegue mudar porque tem uma minoria que resiste, uma maioria que define. Então, é muito importante ficar atento ao voto para o parlamento brasileiro. As pessoas têm que votar, porque a gente às vezes vira o governo, vota um governo progressista, mas tem um parlamento de maioria conservadora. E essa política é muito difícil de ser transformada com um parlamento assim. Eu estou conversando com Jandira Fegali, ela é médica, deputada federal do PCdoB Rio de Janeiro. Jandira, até pouco tempo as grandes empresas eram as financiadoras dos nossos políticos. No fundo, eu não sei se não continua, porque a gente tem uma bancada evangélica, a gente tem a bancada da bala, a gente tem a bancada da saúde, mas não no sentido da saúde pública, mas na defesa dos interesses das grandes companhias de seguro de saúde. E você sabe que isso funciona, tem medicamentos. Tudo isso vira aí, bom, para o financiamento público, o privado vem o financiamento público. Aí começa a grande discussão e a briga, não é, sobre o fundo partidário e o uso dele. Você acha qual o caminho que a gente poderia trilhar para realmente ter uma eleição mais republicana, mais democrática, porque você continua elegendo pessoas que têm dinheiro, ou que são bancadas pelo fundo partidário ou por lobistas, e aí vira esse Congresso que não representa a maioria efetiva do povo brasileiro. Mas é muito difícil responder a isso. Primeiro, nós tivemos uma vitória importante. A gente proibiu no STF o financiamento privado de campanha.
eu sei que o que você diz é verdade. Quer dizer, quando você diz assim, existe a bancada da Bíblia, a bancada da bala, tinha a bancada da bola também, né? Porque, porque existem, de fato, mecanismos outros de burlar essa proibição, né? De qualquer maneira, diminuiu aquela brutalidade, né, de você ver campanhas milionárias no sentido do dinheiro direto, né, daquele dinheiro que saía da empresa direto para uma campanha eleitoral. Então, hoje, você tem um fundo público e que muita gente condena, né? Mas a democracia precisa ser transparente, ou seja, se eu proíbo um dinheiro milionário das empresas, por algum lugar os recursos têm que sair. E as pessoas dizem, olha o fundo público, isso é dinheiro da saúde. Não é verdade, são rubricas diferentes. Existe um dinheiro da saúde que não tem absolutamente nada a ver com o dinheiro, com o orçamento que é definido para uma eleição. O mundo inteiro tem recurso público para financiar a democracia. Então, é necessário que tenha um fundo público, que seja transparente, que tenha uma repartição correta entre os partidos e que seja transparente, controlado pelo Tribunal de Contas, pelo Tribunal Superior Eleitoral, que vá para as campanhas eleitorais. Agora, precisa ter um controle maior, uma fiscalização maior sobre essa tentativa de burla que se faz ainda sobre outros recursos que indiretamente fazem essa burla. Por exemplo, tinha um libera geral se o candidato podia autofinanciar a sua campanha. Ora, uma pessoa rica autofinanciar a sua campanha é uma burla. Como assim? Eu posso financiar até o limite, por exemplo, se o limite de uma campanha para deputado federal é 5 milhões, ou 2 milhões e meio, ou 2 milhões, eu poder autofinanciar a minha campanha se eu tivesse recurso? Não pode, né? Então, existia essa possibilidade também. Como existe isso que você falou, um candidato de uma igreja, é óbvio que isso é uma burla, porque a igreja coloca a sua forma indireta de burlar um financiamento público de campanha. Então, há que haver outros mecanismos de controle. Agora, tem um outro aspecto de possibilitar uma campanha justa, que é a gente parar de ter campanha contra a política, de desqualificação da política, que a mídia faz. Né? A gente luta contra uma descredibilização do político e da política, que é feita pela grande mídia brasileira, Mário. Você sabe disso. Sim. A gente vive uma permanente desqualificação. Por exemplo, a gente tem muitas conquistas no parlamento brasileiro, individualmente ou coletivamente, e isso não é contado, isso não é falado. É muito mais visível na mídia brasileira os erros, ou aquele deputado que roubou, ou aquele prefeito que roubou, ou um governador que desviou recurso, do que uma quantidade enorme de coisas corretas que a gente faz na política brasileira e que não tem nenhuma divulgação, zero divulgação. Não há nenhuma divulgação permanente na mídia brasileira das coisas corretas que a política faz. Então, há uma desqualificação permanente da política. Muita gente não vota porque não acredita no voto. A esquerda brasileira nunca é divulgada com as suas boas atitudes na política brasileira. Então, é muito mais fácil alguém votar pela assistência, ou ainda votar com a barriga, ou ainda votar com a sua necessidade, do que com a sua consciência e a sua cabeça. Então, é necessário virar a cultura também. A cultura brasileira na política, a cultura brasileira do voto, é necessário que também haja uma outra comunicação, uma outra visão da política, para ajudar o povo brasileiro a votar corretamente. Jandira, vê o seguinte, na realidade, essa chamada grande mídia, ela está sempre a serviço de uma elite financeira brasileira que domina o país desde sempre, não é? Desde sempre. Você veja, por exemplo, transformaram o Sérgio Moro no grande herói. Eu me lembro Rapaz, eu chegava a ficar assim, chateado. Eu via o Jornal Nacional, um bloco inteiro, 50 minutos sem intervalo, só com aqueles tubos velhos soltando dinheiro, né? Em cima de Lula, em cima do PT, em cima dos ladrões, em cima disso, em cima daquilo. Sérgio Moro, de repente, vira o herói nacional.
que viajava para o exterior para ser homenageado, fazer palestra, né? não é? Botava boné para poder ir disfarçado, tudo isso. E agora esse herói nacional quer voltar para ser o novo Bolsonaro, mas agora de uma forma mais composta, segundo ele, né? Elliot Ness, Os Intocáveis, é que inspira ele, coisa ridícula. O panorama eleitoral pelas pesquisas hoje estaria Lula versus Bolsonaro. Aí surge Sérgio Moro, tem Dória, tem Ciro Gomes. Como é que você está vendo isso aí, Jandira? Essa mídia brasileira não faz nenhuma autocrítica, Mário. Não, que nada, não faz não. O que a Lava Jato fez com esse país, ela fez não só, ela abduziu da eleição uma liderança popular, não é? Que foi o Lula. Ela destruiu a engenharia brasileira, né? Ela destruiu as empresas. Em nenhum lugar do mundo se prende os corruptos, mas não destrói as empresas, né? Se destruiu o que se fez com a imagem da Petrobras, o que se fez com a engenharia brasileira. Hoje você não tem mais empresas brasileiras nem sequer conseguindo participar de uma licitação, né? E hoje você tem uma imagem da política brasileira, o Bolsonaro é resultado da Lava Jato, né? Sim. Resultado da Lava Jato. Sim. E esse Moro foi escancaradamente denunciado pela Suprema Corte Brasileira. Ele hoje é considerado o juiz suspeito pela sua parcialidade, pela dupla feita com o senhor Dallagnol, por tudo que ocorreu no país de ruim. E o que nós perdemos 615 mil vidas nessa pandemia por responsabilidade deste governo. Nós poderíamos ter perdido muito menos vidas nessa pandemia, não fosse a omissão, a negligência e os crimes desse governo. Moro tem responsabilidade, inclusive, nas perdas de vidas que esse país tem. Ele se vendeu, ele trabalhou como juiz para os seus futuros patrões americanos. Ele trabalhou com Bolsonaro, ele queria ter vaga no Supremo, ele se vendeu abertamente. Agora ele volta como grande salvador e denunciador de Bolsonaro. O que é isso? E a mídia sustentando esse cara como se ele fosse o limpinho, né? O cara que veio para salvar o Brasil, e a gente vai permitir o povo cair nessa? Então, não dá para a gente conviver com esse tipo de postura de uma mídia que se vende a toda hora desse jeito, né? Então, nós vamos ter que enfrentar. Mas ele tem pés de barro, viu, Mário? Ele vai apanhar da direita, da esquerda. Eu não acredito que ele consiga crescer, né, desse jeito. Então, nós vamos viver de novo, na minha opinião, provavelmente uma nova polarização Lula-Bolsonaro. É bem provável que a gente reviva isso, e por isso mesmo eu não acho que Bolsonaro se segure também, não. Eu acho que nós vamos passar por isso e veremos com muito prazer a derrota da dupla Moro e Bolsonaro juntos, né? Eu vou ter muito prazer de ver isso, pelo menos é o que eu espero. Valeu, Jandira. Olha, muito obrigado. Foi um prazer enorme rever você. Viu? Muito obrigado. Sua capacidade de luta é admirável. Viu? Continue assim na batalha sem desistir em nenhum momento. Um abração para você, Jandira. Eu te agradeço, Mário. Mando aí um abraço para o nosso partido PCdoB da Bahia, para a Alice Portugal, que me fez o convite na quinta-feira. Quero deixar aqui, Mário, assim, minha carinhosa saudade de Haroldo Lima, viu? Nem fale, queridíssimo, né? Tão recentemente, Quero deixar meu beijo aí para Alice Portugal, que me fez o convite para ter ido aí quinta-feira, e os companheiros da saúde pública aí do PCdoB, já que saúde é uma coisa tão importante nesse momento, e deixar um grande beijo para a nossa militância aí do partido, para você, estou à sua disposição, sei que você é uma pessoa da maior coerência e mantém essa voz tão importante para a Bahia e para o Brasil. Eu espero te ver sempre saudável, sempre com essa saúde plena e essa força para dar essa voz tão bonita e tão coerente nesse espaço tão importante aí, democrático, aí na Bahia, Mário. Muito obrigada, viu? Valeu, Jandira. Por esse espaço tão importante que você me deu.